seja bem-vindo. Estamos em mais uma edição do programa Palavras Consoladoras, pelo programa YouTube, que trata dos conteúdos espíritas baseados no Evangelho de Jesus, os quais a União Municipal Espírita de Caxias do Sul é a responsável. Durante 15 minutos, estaremos em sua companhia. Hoje, analisaremos o texto do livro Vinha de Luz, cujo o capítulo é Não Te Afastes, que foi ditado por Emmanuel na psicografia de Chico Xavier. Para nos auxiliar, então, neste momento, a interpretar esse texto tão interessante, que vai nos ajudar a entender melhor as coisas, nós estamos com a companheira do Movimento Espírita de Caxias, a Rosa Festugato. Olá, Rosa, tudo bem contigo? Olá, tudo bem? É com grande carinho que aqui estamos e tentaremos, através de uma conversa, entendermos um pouquinho desse texto, Janete. Isso. Então, Amada, eu vou dar uma lida no texto para que a gente possa ter os nossos queridos que estão aqui, as pessoas que estão nos vendo, para entender melhor, para depois nós podermos, então, esmiuçar melhor. Então, o texto Não se afaste diz assim: a superfície do mundo é indiscutivelmente a grande escola dos espíritos encarnados. Impossível recolher o ensinamento fugindo à lição. Ninguém sabe sem aprender. Grande número de discípulos do Evangelho, descortinando alguns raios de luz espiritual, afirmam-se declarados inimigos da experiência terrena. Furtam-se, desde então, aos mais nobres testemunhos. Defendem-se contra os homens como se esses não lhes fossem irmãos do caminho evolutivo. Enxergam espinhos onde a flor desabrocha, e feridas venenosas onde há riso inocente. E condenando a paisagem que foram conduzidos pelo Senhor para serviço metódico no bem, retraem-se de olhos baixos, recuando do esforço da santificação. Declaram-se, no entanto, desejosos da união com o Cristo, esquecendo-se de que o Mestre não desampara a humanidade. Estimam, sobretudo, a oração, mas repetindo as sublimes palavras da prece dominical, ouvidam que Jesus rogou ao Senhor Supremo por nós que nos liberte do mal, mas não pediu afastamento da luta. Aliás, a sabedoria do cristianismo não consiste em insular o aprendiz na santidade artificialista, e sim em fazê-lo ao mar largo do concurso ativo da transformação do mal em bem, das trevas em luz e da dor em bênção. O Mestre não fugiu aos discípulos, estes é que fugiram dele no extremo testemunho. O divino servidor não se afastou dos homens, estes é que o expulsaram pela crucificação dolorosa. A fidelidade até o fim não significa adoração perpétua. Se desejas, pois, servir com o Senhor Jesus, pede a Ele, te liberte do mal. Mas que não te afaste dos lugares da luta, a fim de que aprendas em companhia dele a cooperar na execução da vontade celeste, quando, como e onde for necessário. Então, esse texto é muito interessante, por isso que nós precisamos, então, entender um pouquinho melhor, né, Rosa? Então, aqui, ó, o que Emmanuel quer nos alertar quanto a essa atitude de não querermos aprender com a experiência no corpo físico? Como podemos explicar para o nosso ouvinte? Então, para entendermos essas palavras de Emmanuel, se faz necessário pensarmos além da matéria, além das convenções materialistas e nos vermos como indivíduos espirituais eternos, pré-existentes ao plano físico e responsáveis pela nossa programação reencarnatória. Somos aprendizes, né? E nosso planeta é uma escola, aonde vamos nos colocar à prova para desenvolvermos a nossa inteligência e as nossas capacidades. Todas as situações que acontecem na nossa vida, boas ou não, são experiências que nós escolhemos para desenvolvermos as nossas qualidades nobres, as virtudes ainda latentes e o conhecimento das leis físicas e morais.
algumas experiências não dão certo. São os enganos, são os erros. Mas, como bom aluno, os erros nos ensinam a mudar de caminho, a experimentar um outro, a começar uma nova experiência, até encontrar aquela que produz o bom resultado. E, com isso, corrigimos os nossos enganos anteriores. Mas o que Emmanuel nos diz? Que muitos recuam, fogem das lutas, só enxergam o lado negativo, alimentam e proclamam as nossas velhas e enraizadas más tendências e vícios que a gente vem trazendo de outras existências. Muito bem colocado, Rosa. Então, seguindo o nosso texto, né, porque eu achei muito importante, né, nós entendermos o porquê que nós temos que nos modificar para crescer. Então, o texto nos diz assim, ó, que esses espíritos se declaram desejosos da união com o Cristo, esquecendo-se de que o Mestre não desampara a humanidade. Estimam, sobretudo, a oração, mas repetindo as sublimes palavras da prece dominical e olvidam, esquecem que Jesus rogou a Deus, nosso Pai, que é o nosso, né, Deus Supremo, Senhor Supremo, que nos liberte da luta, mas não afastamento da luta. Como é que eles podem fazer para não se afastar da luta, Rosa? Aliás, a sabedoria do cristianismo não consiste em que o aprendiz fique numa santidade, mas sim que ele vá no mar, onde encontra transformação de mar, do mal em bem, de trevas em luz e dor em bênção. Aqui a gente vê a importância do orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Mateus nos diz, né? O apóstolo Mateus, da fala de Jesus, o Espírito, não, para que não orai e vigiai, para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Então, nós fomos buscar o que é tentação para conseguir entender bem esse texto. Fomos buscar no dicionário. O que no dicionário nos diz que é tentação? É atração por coisa proibida. Uhum. É o movimento íntimo que nos incita ao mal. Nós precisamos, então, resistir à tentação. E tudo que nós temos um desejo veemente é uma tentação. E, trazendo para a doutrina espírita, são os nossos vícios, as nossas más tendências, que ainda trazemos dentro de nós há muitas encarnações, então. Mas a tentação é um recurso que a sabedoria divina emprega para nos dar o conhecimento de nós mesmos. Por isso, Jesus nos recomendou o vigiai. Orai, mas também vigiai. Procurar identificar as nossas imperfeições, aqueles más tendências que nós temos ainda, seja lá qual for. E sabes que Joana de Ângelo nos dá um conselho através do Divaldo Pereira Franco, de como nós podemos fazer isso. Então, ela sugeriu ao Divaldo isso, que nós nos olhemos no espelho, não para nos vermos fisicamente, mas para no espelho, conversando frente a frente, nós nos enxerguemos as nossas imperfeições. E aí, então, ela nos convoca a fazermos uma lista das nossas imperfeições. Do lado esquerdo, as imperfeições, e colocar do lado direito a virtude antagônica àquela imperfeição. E ela nos propõe que diariamente nós observemos as virtudes e façamos uma ligação com as imperfeições. Então, aonde tiver perdão, vamos lá ligar na raiva. Então, a raiva, o perdão. O que vamos fazer? Transformar a nossa raiva em perdão, transformar o nosso preconceito em bondade, e assim por diante. Então, somos convocados a fazer essa transformação. Vamos escolher uma para mudar. Se nós conseguirmos vencer uma, atrás dessa virão outras. Nós vamos conseguir outras virtudes e vamos orar, pedindo aos nossos protetores que nos auxiliem para que tenhamos êxito nesse intento de transformar as nossas imperfeições e virtudes.
o trabalho é nosso. Nós recebemos ajuda, mas o trabalho é de cada um. E cada vitória, por menor que seja, sobre as imperfeições, é uma conquista valiosa no rumo da espiritualidade. Não lamentemos as nossas más inclinações, mas aprendamos com elas e nos esforcemos para vencê-las. Esse é o nosso trabalho, nosso grande trabalho, e vale a pena. Muito lindo. Então, no último parágrafo, que né, no segmento do texto, Emmanuel completa: o mestre não fugiu aos discípulos. Estes é que fugiram dele, no extremo testemunho. O divino servidor não se afastou dos homens. Esses é que o expulsaram pela crucificação dolorosa. A fidelidade até o fim não significa adoração perpétua em sentido literal. Igualmente, o espírito de serviço até o último da força utilizável no mecanismo fisiológico. Se desejas, pois, seguir com Jesus Cristo, pede a Ele te liberte do mal, mas não te afaste dos lugares da luta, a fim de que aprendas, em companhia dele, a cooperar na execução da vontade celeste, quando, como e onde for necessário. Então, veja essa parte desse texto, Rosa. Se pedimos a Jesus que nos liberte do mal, não precisamos mais nos preocupar com os problemas e dificuldades? Não, né? Não basta pedir. Precisamos agir, não basta pedir, e agir no bem. Podemos aqui repetir as valiosas ensinamentos de Emmanuel para o Chico Xavier: disciplina, disciplina e disciplina. E aí a gente se pergunta, 3 disciplinas? Sim. Disciplina no pensamento, disciplina nas palavras e disciplina nas ações. Disciplina no pensamento primeiro, porque toda ação, toda palavra antes foi um pensamento. Então, bondade no pensamento, bondade na palavra e bondade nas atitudes. Sempre que aplicamos a disciplina, nós transformamos os maus hábitos em bons hábitos. Os maus comportamentos em bons comportamentos. Então, meditemos, queridos. Consideremos a excelente oportunidade que dispomos para o crescimento íntimo através do bem, trabalhando arduamente pela nossa transformação moral para melhor, sempre e incessantemente. Jesus veio até nós, a fim de que a sua grandeza nos servisse de estímulo para crescer até Ele. Não vamos nos deter. Sigamos Jesus e venceremos o mal. Pois o mal não é obra de Deus, mas de nós mesmos, quando infringimos a sua lei pelo mau uso da nossa liberdade. Quando os homens observarem as leis de Deus, o mal desaparecerá da terra, como já desapareceu dos mundos mais adiantados. Muito lindo, Rosa. Então, nós vemos que a nossa missão, a nossa tarefa neste mundo é melhorarmos a cada dia que passa. Esse tempo passa rápido, e quando nós vemos, nós perdemos um tempo precioso naquilo que era mais importante para a nossa evolução moral, espiritual, para ir rumo à perfeição. Esse nosso programa, ele é muito importante, né? Palavras consoladoras. E nós queremos que os irmãos possam refletir nessas palavras, nas respostas que a Rosa nos deu, no texto, né, que seja, alguém tenha interesse de ler o livro, então, Vinha de Luz. Nós agradecemos de coração a presença dos nossos ouvintes, queremos deixar um abraço a todas as famílias, pedir que os nossos irmãos tenham uma semana de paz, de luz, que seus lares estejam iluminados. E também que procurem divulgar os nossos vídeos para que todas as pessoas tenham oportunidade de ouvir uma palavra de amor, de ouvir uma palavra de conforto, e também querendo que todo esse mal que ainda está afligindo os irmãos da Terra possam ir solucionando, né, serem solucionados através do aprender e do fazer. Agradecemos, então, Rosa, a tua presença. Muito obrigada. Obrigada. Eu que agradeço o convite. Então, foi um prazer muito bom estarmos juntas, que a paz e a luz fica com todos os nossos irmãos e que Deus esteja em todos os lares. Que assim seja.